Para mim é uma felicidade estar aqui hoje de manhã e durante todo o período do conclave para falar aos irmãos da piedade de João Calvino. O texto que quero usar como tela de fundo é Hebreus 5, uma expressão gloriosa acerca de nosso Senhor, acerca da piedade de nosso Senhor. Hebreus 5, 7, 8 e 9, lemos assim: Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. É muito difícil falar da piedade de João Calvino quando uma multidão o conhecem de uma forma completamente diferente. Muitos o conhecem como déspota, carrancudo, sempre mal-humorado, impiedoso, que reduziu o ser humano a nada, que acreditava e ensinava que o não eleito pode chegar na porta do céu, esmurrar, esmurrar, esmurrar e gritar que não tem apelação para ele. Que jamais será ouvido, que jamais terá entrada pelas portas celestiais. João Calvino é conhecido como aquele homem que mandou matar um herege, que não era tão mau assim. É conhecido como aquele que dominou Genebra com mãos de ferro, que inventou a predestinação e é o pai do capitalismo. É assim que João Calvino é conhecido pelo mundo fora. Somente a igreja de Nosso Senhor conhece realmente quem é João Calvino. E a única razão por que eu aceitei o convite do Dr. Canuto para falar sobre um tema que aparentemente pode ser fácil, mas é difícil, é que ao longo dos anos, meus últimos anos de vida, eu tenho vivido com João Calvino. Eu vivo com ele quando me deito, quando me levanto, quando vou para a mesa do lanche matutino, quando vou para a oficina de trabalho. Ele está comigo pela rua fora. Andamos sempre juntos. Eu me assento nos bancos da igreja de São Pedro para ouvir seus sermões candentes. E vejo várias pessoas ao meu redor enxugando as lágrimas de emoção. Inclusive, eu tenho permissão de assentar-me num banco da Universidade de Genebra para ouvir suas preleções que contribuíram para mudar o pensamento do mundo inteiro. Vou, inclusive, à sua casa, até adentro do seu quarto, ele lá gemendo de dores, com N doenças, recostado em travesseiros, mas incansavelmente escrevendo suas cartas para todas as camadas sociais
elaborando os seus sermões, preparando os seus tratados em defesa da sã doutrina, papéis espalhados por toda parte, gemendo, às vezes para, mas continua, como se aquele fosse o último momento de sua vida. Eu me ponho, inclusive, ao lado de sua escrivania, enquanto ele está escrevendo, assentado numa almofada, por causa de suas dores, e uma escrivania toda esfumaçada, e iluminado simplesmente com um velho candeeiro, com velas, afoito, revirando seus compêndios encardidos, compondo seus comentários, revisando suas institutas para a última edição. Ele fez isto em todas as edições delas. Preparando os seus sermões para pregar de manhã, à tarde, à noite, todos os dias. Delineando suas teses em defesa da sã doutrina, respondendo aos insultos dos inimigos com que combatiam sua doutrina com palavras terríveis. Inclusive eu ando pelas ruas com ele, quando os moradores assulam seus cães contra ele, dando aos cães o nome dele, para aumentar ainda mais o insulto contra sua pessoa. E o que eu vejo? Ele se volta e responde? Não, ele continua em frente, olhando para a frente, como se nada ouvisse, porque ele tinha uma tarefa única, a de reformar a igreja de Nosso Senhor. Acompanho suas ardentes orações feitas como se ele estivesse falando face a face com seu Deus. Vejo claramente que ele está sentindo que está na presença, está diante do trono da graça. Às vezes até gritando diante de Deus, de tão ansioso que está pela salvação dos pecadores, pela reforma da igreja. Eram orações de profeta, um verdadeiro profeta. Inclusive, meus irmãos, fiz uma caminhada longa com ele, até certo ponto, quando foi expulso de Genebra, por causa de sua dureza. Em defesa daquilo que ele cria. Calado, caminhando, sempre caminhando, de vez em quando enxugando, empurrando uma lágrima de volta, pela paixão de estar deixando aquele lugar de seu ministério, que tanto ansiava em ver aperfeiçoado, em ver transformado na Sião celestial, aqui. Eu estava presente lá com ele quando foi uma delegação de Genebra a Estrasburgo para trazê-lo de volta, dizendo para ele: Genebra não pode viver sem o Senhor. E ele, chorando, responde para a delegação: eu não quero voltar para aquele meu inferno. Ele chamava Genebra de meu inferno. Mas eu sinto que o Espírito do Senhor me impele a voltar para lá, porque meu trabalho em Genebra não terminou. E voltou. Quase foi expulso segunda vez. Meus irmãos, eu estava em torno da mesa da Santa Ceia, quando ele brandiu a palavra de Deus,
para aqueles que queriam tomar a Santa Ceia e eram plenamente ímpios, claramente ímpios. E ele disse para aquele povo reunido em torno da mesa: aqui estão meus olhos, vocês podem ficar com eles, podem furar. Aqui estão minhas mãos, vocês podem cortá-las. Aqui está minha vida, é de vocês, podem ficar com ela. Mas não recebo a mesa do Senhor os iníquos. Não darei o pão do Senhor aos perversos. E os perversos, alguns nem foram lá de medo dele. E outros se retiraram de fininho. Só ficou o povo do Senhor em torno da mesa da Santa Ceia. Estava com ele quando o conselho pediu ao conselho da igreja que não assinalasse sua sepultura, para que ninguém soubesse onde seu corpo foi depositado. E até hoje ninguém sabe onde o corpo de João Calvino está. Porque ele dizia: somente um, para mim somente um deve ser glorificado. Ele. Eu sou o pior servo de Jesus Cristo. Meus irmãos, sou testemunha quase ocular hoje de João Calvino. Cada página de seus escritos transpira sua piedade. Muitas vezes, sufocado, eu paro de digitar minhas traduções dele. Eu olho para o céu, pasmo, e choro, porque não controlo as emoções diante daquele homem que me faz cada vez mais pequeno. Sua piedade começou, meus irmãos, pequeno, menino, segurando a mão de sua mãe, adentrando aqueles templos suntuosos, e ele com os olhinhos esbugalhados, assustados com a majestade que ele contemplava. Em casa, ele era aconchegado por sua mãe piedosa, aquela mulher que, a despeito de toda a parafernália religiosa em que vivia, ela conduzia seu filho pela mão, deitando em seu leito, osculando e orando com ele. João Calvino demonstrava sua piedade em sua experiência de conversão. Os escritores dele têm muita dificuldade em determinar aquela experiência, porque João Calvino, à maneira dos profetas, ele não falava de si. Só nos Salmos, na introdução, no prefácio lá dos Salmos, ele faz menção de sua conversão. Me parece que até onde eu fui, ele não menciona isso nunca mais. Só lá. Os irmãos podem pegar os Salmos de Calvino que estão ali e olhar em casa, ler o começo e vão ficar impressionados com as declarações que ele faz ali. Temos um exemplo de sua piedade, pois sua missão não era falar de si próprio. Calvino foi um homem que falava dele. Não era a sua pessoa que estava em evidência, e sim a pessoa dele. Calvino seguiu a mesma meta dos profetas, aos quais ele expôs com maestria em seus comentários, cuja missão era falar não de si próprios, e sim daquele que os enviava. Sua mensagem não visava a sua experiência, e sim a vontade de quem lhes confiara a tarefa de transmitir a mensagem celestial ao povo de Deus.
Ele mesmo, falando de sua experiência de conversão, declara: tendo-me assim recebido alguma experiência de conhecimento da verdadeira piedade, imediatamente me senti inflamado de um desejo tão intenso de progredir nesse novo caminho. Isto é o caminho da piedade. E quando comenta o versículo 9 de Gálatas 4, ele faz a seguinte declaração: o fundamento de nossa vocação, isto é, o chamamento para a vida eterna, é a eleição divina gratuita pela qual fomos ordenados para a vida antes que fôssemos nascidos. Desse fato depende nossa vocação, nossa fé e a concretização de nossa salvação eterna. Ele quer dizer que atribuía unicamente a Deus toda a causa de sua conversão e salvação. Daí a centralidade divina na vida e nas obras do reformador. Ele quer dizer, meus irmãos, também que em parte alguma de sua vida havia sequer uma partícula de que merecesse qualquer bem da parte de Deus. Aliás, possivelmente esse seja o gonzo em torno do qual gira toda a sua vida cristã e toda a obra que ele desenvolveu como reformador da igreja. Pois temer a Deus é justamente ver nele toda a existência e o governo divino de tudo. Ele também demonstrava sua piedade em sua vida devocional. Criou-se um brasão de Calvino com as mãos em concha e um coração ardente, em chama. E ele dizendo: ofereço-te meu coração, Senhor, sincero e inteiro. E ele não fez isso simplesmente falando, ele fez isso vivendo. Toda a sua vida demonstrou isto. Todas as suas declarações escritas são de profunda devoção e piedade. Para ele o que importa é Deus. O que vem dele deve retornar para ele na forma de obediência, de serviço e de glorificação. Seus sermões começavam sempre com oração. Concede-me, ó Senhor, que meditemos sobre os mistérios celestiais de tua sabedoria, com verdadeiro progresso na piedade, para a tua glória e nossa edificação. E ele terminava: amém. Ele terminava seus sermões sempre com orações candentes, rogando a Deus que aprovesse conceder-nos a graça de uma vida santa, realmente cristã. E sempre ensinou com amplitude: teologia é conhecer quem e o que Deus é. E piedade é abraçar atitudes corretas para com Ele fazer o que Ele quer. A verdadeira piedade, dizia ele, consiste em um coração sincero de amar a Deus como Pai, enquanto teme e o reverencia como Senhor, abraça a sua justiça e teme ofendê-lo mais que a própria morte. O homem pio confessa: somos de Deus. Vivamos, pois, para Ele e morramos para Ele. Somos de Deus. Então que sua sabedoria e vontade governem todas as nossas ações. Somos de Deus. Que todas as partes de nossa vida se empenhem concomitantemente em prol dele como nosso alvo único e legítimo. Comentando o versículo 4 de Jeremias 26, ele declara: a única maneira de vivermos uma vida piedosa, justa, santa e retamente é deixando-nos governar pelo Senhor.
Ele diz mais que a fé que não leva a uma vida de oração não pode ser a fé verdadeira. Ele foi também piedoso em sua visão de Deus. Estritamente. Foi sua visão de Deus que fez dele um homem profundamente piedoso. Ele declara isso no início do seu comentário ao profeta Ezequiel. Daí requerer-se que todos os mestres da igreja, antes de tudo, tenham sido estudantes e alunos, de modo que somente Deus retenha seus próprios direitos e seja o único Senhor e Mestre. Como, pois, a suprema autoridade reside exclusivamente em Deus, quando os profetas desejam ser ouvidos, não professam oferecer seus próprios comentários, mas fielmente enunciam a mensagem somente de Deus. Ele foi piedoso em sua visão da Bíblia. Os pregadores devem ser como pais que dividem o pão em pequenos pedaços para alimentar os filhos. E sabemos que nada é mais valioso e aprovado por Deus do que uma sincera atenção para com a piedade. Daí a igreja ser instruída na primeira tábua da lei, como ele deve ser cultuado, nas palavras de Calvino. Ele dizia que a Santa Escritura é como a cartilha de Deus, escrita para seu povo, para que este possa descobrir como viver e fazer a vontade dele. E daí ele dizer que toda novidade em questão de religião, principalmente no cristianismo, é falsa. Porque nada, além da Bíblia, deve ser crido acerca da vontade de Deus. Ele foi piedoso também, meus irmãos, em sua vocação para ser o reformador da igreja. Ele mesmo narra de quando, passando por Genebra, Farel o abordou para que ficasse na cidade e empreendesse ali a reforma religiosa da cidade. O William Farel me deteve em Genebra, ele diz, não propriamente movido por conselho e exortação, e sim movido por uma fulminante imprecação, a qual me fez sentir como se Deus pessoalmente, lá do céu, houver estendido sua poderosa mão sobre mim e me aprisionasse. É a impressão que ele dá do primeiro encontro com Farel. E ao descobrir que meu coração estava completamente devotado aos meus próprios estudos, para os quais desejava conservar-me livre de quaisquer outras ocupações, e percebendo ele que nada lucrava com seus rogos, então lançou sobre mim sua imprecação. Que Deus haveria de amaldiçoar o meu isolamento e tranquilidade nos estudos, que eu tanto buscava, caso me esquivasse e recusasse dar minha assistência, quando a necessidade era extrema e quando o clamor daquela cidade era alto. Ele foi piedoso em sua defesa da sã doutrina. Aliás, dos mais corajosos. Ele tinha tanta convicção de que ensinava que sua interpretação bíblica era verdadeira, que ele enfrentava todos os exércitos do inferno e da terra. Ele dizia que o pastor tem duas vozes. Uma é para apacentar as ovelhas de Jesus Cristo, e a outra para afugentar os lobos. Este grande reformador era incansável na defesa da fé e na exposição da sã doutrina. Aliás, ele de nada queria saber senão uma exposição fiel da Santa Escritura que fizesse o povo de Deus voltar para as suas páginas santas, cresce nelas, fosse edificado e proclamasse a todos isto
em que eles criam. Por isso mesmo, ele dizia que toda especulação fora das páginas do Santo Livro é blasfêmia contra Deus e só serve para desviar os fiéis do rumo certo das verdades divinas. Ele era piedoso em sua vida doméstica. Temos ouvido aqui mensagens tão preciosas a respeito de um lar santo. O lar de Calvino era santo. Demorou para casar. Não queria casar. Tinha medo de casar. Quando era insistido nisto, e ele sentia que tinha que ter uma companheira, e ele diz, eu só exijo dessa mulher o seguinte, a única beleza que me atrai, que ela seja casta, que não seja muito exigente, nem melindrosa, nem saiba economizar, que saiba economizar, que seja paciente e que esteja sempre preocupado com o meu estado de saúde. Porque Calvino talvez seja o homem mais doente de todos os homens da face da terra. Eu um dia li num livro a lista de doenças dele, eu parei no meio. E que tipo de mulher com quem Calvino se casou? Idelete. E meus irmãos, Idelete, a Madame Calvino, nunca se queixou da vida agitada de seu marido. Era não só paciente e ansiosa por servir o marido e feliz em compartilhar com ele qualquer trabalho do Senhor, ela mesma saía para visitar os doentes, confortar os tristes e compartilhar com outros sua fé. Essa era Idelete, a mulher de Calvino. E nós lemos aqui, ali e acolá, a respeito do lar de Calvino, que era uma atmosfera de profunda piedade, de profunda devoção. Calvino, alentado por seu amor, nunca imaginou ser possível tanta felicidade na companhia de Idelete. Aproveitando o gancho, saindo um pouco fora, infeliz dos jovens que se apressam para se casar sem maturidade. Muitos, no dizer do sertanejo, dão com os burros na água. Calvino foi piedoso em suas correspondências. Infelizmente, lançaram só um pouquinho de suas correspondências em português, não eu. Eu estou torcendo para que lancem tudo. São 5 volumes volumosos, porque ele vivia escrevendo, ele tinha tempo para escrever para todo mundo, todo tipo de gente. E aqui temos um oceano, um verdadeiro oceano, para conhecermos o caráter do reformador. Em toda a sua azáfama, ele encontrava tempo para escrever a reis, príncipes, magistrados, prelados, papa, colegas de ministério, e mantinha correspondência com os que estavam nas masmorras por causa do nome de Jesus Cristo. Ele se dirige ao trono do Supremo Monarca e diz: Majestade, se for obrigado e excusar-me ante vossa majestade pela ousadia de dedicar-vos estes livros com que agora vos apresentei-o, necessitaria buscar um advogado que falasse em meu favor, pois minhas cartas estariam tão aquém do crédito que seria necessário para fazê-lo, que ainda careceria de uma nova justificativa. E ele escreve ao grande Cramer: Ilustríssimo Senhor, é verdadeiramente justa e sábia a sua opinião de que, na presente condição desordenada da igreja, não se pode imaginar remédio mais apropriado do que a convocação de uma assembleia de piedosos e prudentes, adequadamente
exercitados na escola de Deus e que concordem confessadamente quanto à doutrina e à santidade. Ele escreve também a Martinho Lutero. Ao excelentíssimo pastor da Igreja Cristã, doutor Martinho Lutero, meu respeitadíssimo pai. A Melancto era seu amigo. Quisera que o sentimento de solidariedade que me permite compadecer de você e partilhar de sua aflição tivesse também, de algum modo, o poder de aliviar suas tristezas. A William Farel. A graça do Senhor seja com você, irmão, cujo coração é irrepreensível. É assim que ele trata os colegas. Ele descia também às masmorras para falar aos corações dos irmãos que foram lançados ali pelas mãos da Santa Inquisição. Meus irmãos, passamos alguns dias em ansiedade profunda e tristeza inigualável ao ouvirmos sobre a solução tomada pelos inimigos da verdade. Aguardamos o evento conforme aprouver a Deus, suplicando-lhe que os sustente e não permita que apostatem. Ele estava sempre preocupado de que os cristãos nas masmorras se enfraquecessem e viessem a apostatar do Senhor. Calvino era piedoso em sua severidade. Ele era austero. Ele era severo. Calvino faz a gente lembrar de fato dos profetas que eram severos, mas também chorava pela miséria sua e do povo. Primeiro, meus irmãos, severo quanto ao ser humano propriamente dito, sua natureza. Uma das coisas que desgostam os grandes pensadores acerca de João Calvino é como ele encarava e avaliava o ser humano. Ele dizia, a menos que haja alguma restrição, a condição das bestas selvagens é melhor e mais desejável do que a do ser humano. Ele não deixou sobrar nada para o homem pecador. Foi ele que trouxe a lume um ensino bíblico que é rejeitado pelos cristãos, da maioria dos cristãos, que é a da depravação radical, total do ser humano. O espermatozoide penetra o útero da mulher e formando ali uma criatura completamente contaminada pelo mal, pelo pecado. Já nasce nesse estado. Somente os calvinistas que têm a coragem de levantar essa bandeira e declarar que o ser humano não é bom, não nasce bom, é mal por natureza. DNA de cada pessoa já é completamente contaminada. Não há como fazer o bem, no dizer de Paulo. Não há como ser justo, não há como temer a Deus, a não ser que haja uma mudança que não é causada pelo ser humano, mas causada pelo Espírito Santo do Senhor. Se nós estamos aqui, é por causa da misericórdia do Senhor, senão estaríamos com o mundo incrédulo neste exato momento. É o ensino todo de João Calvino, que os teólogos tomam com razão como o ponto de partida na compreensão da sã doutrina bíblica. Ao terminar cada obra com sólida glória, ele não permitia que o homem recebesse qualquer glória a não ser em Cristo. O homem sem Cristo é o ser mais abjeto da face da terra e da história humana. Severo a respeito de Miguel Servetos. Aqui eu passo por alto porque é uma história tão complexa e tão longa que gastaria muito tempo.
é muito complexo e reclama uma abordagem específica. Não vou fazer. Apenas direi algumas coisas que provam a piedade do reformador, até mesmo no caso de um homem que lhe granjeou a fama de assassino. Quando viu que o pequeno conselho não o atendia para mudar a metodologia da execução, Calvino procurou, quer dizer, sair da fogueira para a guilhotina, que é muito mais rápido. Ele tentou fazer isso, o conselho não atendeu. Então ele procurou Servetos e lhe disse: creia-me, jamais tive a intenção de processá-lo por causa de alguma ofensa pessoal contra mim. Há 19 anos, colocando em perigo minha vida, quis encontrar-me com você em Paris e para ganhá-lo para nosso Senhor. E depois, quando você vivia como um fugitivo, quis novamente mostrar-lhe o caminho certo através de minhas cartas, até que você começou a odiar-me por causa de minha firmeza. Mas peça perdão ao Deus perene, contra quem você tem blasfemado. Reconcilie-se com o Filho de Deus, o Salvador. Ele se mostrou piedoso em relação ao cardeal Sadoleto. Vai ser lançado agora pela Fiel um pequeno livro, réplica ao cardeal Sadoleto. Em minha experiência com João Calvino, é uma das obras mais belas que eu traduzi. Miguel Serveto, desculpe, já passou. A cardeal Sadoleto, Tiago Sadoleto, escreveu uma carta para Genebra, tentando repatriar Genebra para o seio da Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. É a expressão do próprio Sadoleto. E ele não contava, meus irmãos, que Genebra estava protegido por alguém chamado João Calvino. E ali Calvino diz a Sadoleto: confio que, depois de explicar a natureza do meu empreendimento, não só serei isentado de toda culpa, mas não haverá sequer um indivíduo que não admitirá que a causa que tenho empreendido não poderia, por essa conta, ser abandonada sem que vilmente estivesse desertando-me de um meu dever. E segue em diante. Todavia, se me houveras atacado em meu caráter privado, facilmente eu poderia ter perdoado o ataque e em consideração de tua erudição, em honra das letras. Mas quando vejo o meu ministério, o qual tenho certeza de ser apoiado e sancionado pela vocação divina, ser ferido em meu peito seria perfídia, não paciência, ficasse eu aqui em silêncio e conivência. Meus irmãos, uma das expressões sobre João Calvino mais belas foi dita por um teólogo que é tido como liberal, chamado Karl Barth. Ele disse de João Calvino o seguinte: Calvino é uma catarata, uma floresta primitiva, um poder místico, algo vindo diretamente do Himalaia, absolutamente chinês, estranho, mitológico. Perco completamente o meio, as ventosas, mesmo para assimilar esse fenômeno, sem falar para apresentá-lo satisfatoriamente.
O que recebo é apenas um pequeno e tênue jorro. E o que posso dar em retorno, então, é apenas uma porção ainda menor desse pequeno jorro. Eu poderia feliz e proveitosamente assentar-me e passar o resto de minha vida somente com Calvino. Deus me deu esse privilégio. Deus me deu um privilégio que é maior do que muitos grandes homens e mulheres não têm tido. Não sei porquê, nunca vou entender, nunca também procuro saber. Simplesmente ele escolheu um nada para realizar esse grande trabalho. Mas eu concordo com Karl Barth aqui. Naturalmente, Karl Barth não se reportava somente à inteligência e capacidade do reformador, mas também a todo o seu caráter. Pois ele foi um gigante, não apenas em sua capacidade literária, mas, sobretudo, em seu caráter de cristão piedoso e servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou parar aqui e vou deixar vocês querendo mais. Vocês podem entrar na livraria logo ao lado e ir lá na seção de João Calvino e limpar tudo. Levem para casa, compendiem, leiam, meditem suas páginas e vão lembrar de Walter Martins, neste momento matutino, e vão poder dizer: o homem tem razão. A Deus toda a glória.